Olá, estrelinhas cheias de luz! Somos todos pó de estrelas, não é mesmo? Muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, Estrela Borboleta. E hoje eu vou falar sobre a Revolução Solar. Mas antes de começar, eu quero pedir para vocês, para dar uma força para o canal, tudo isso é muito importante para a gente. Dá um like, dá um comentário ou compartilha com alguém que você sabe que vai ficar feliz de saber dessas informações. Eu agradeço muito a tua ajuda e a tua força. Obrigado por estar aqui também, dando o seu tempo para você ouvir um pouquinho do que é a técnica da revolução solar. Bom, muito bem. Revolução solar significa construir um gráfico a partir do momento que dia, hora, grau, o Sol vai estar exatamente conjunto, ou seja, em cima, na mesma posição que ele se encontrava no dia que você nasceu, no seu gráfico do tema natal. Porque, como eu já disse, o tema natal é a fotografia exata do momento que você nasceu, naquele dia, hora, minuto e local de como estavam os planetas no céu. Então fica aquela fotografia. E os planetas estão posicionados, cada um em um grau de um signo, em uma casa, uma domificação. Você recebe pelo local do teu Sol um signo solar e pelo local do signo que está ascendendo no horizonte, você recebe o teu ascendente. E por aí vai. Os planetas vão ficando cada um em uma posição. Pronto. Esse é o tema natal, tá a fotografia feita. O tema de revolução é uma nova construção de um novo tema que é baseado, sim, no tema natal. Por quê? Porque a coisa mais importante é a posição do Sol. Então, o Sol do trânsito, porque o Sol nasce, vai para cima, né? Fica no meio do céu e depois ele tem o pôr do sol, né? Ele volta para baixo. Nesse pedaço de céu que a gente consegue ver, né? Que é o que está sobre o horizonte. Não o que está para baixo do horizonte, o que está para cima do horizonte, que é o que a gente vê. Então o Sol faz esse percurso durante o dia. Ou seja, quando a gente está analisando o Sol, parece que o Sol está girando em volta da Terra. Só que astronomicamente a gente sabe que isso não é verdade. Ele está, na verdade, é a Terra que está girando em volta do Sol. Porém, a nível de gráfico de revolução, e até do tema natal, mas de revolução, que é o tema de hoje, o Sol é que está girando em volta da Terra, ok? Então, o Sol, com o seu movimento constante e metódico, anda 1 grau por dia aproximadamente. Então, a partir do momento que ele se encontra novamente com o Sol de quando você nasceu, do dia, hora e local que você nasceu, na hora que ele bate ali, naquele grau exato, daí está partindo um novo ciclo, uma nova revolução solar. E aí, nesse gráfico de revolução, o que muda? Muda tudo. Só não muda a posição do Sol, que tem que ser a mesma, porque se a revolução solar é um gráfico a partir daquele momento, obviamente, aquele momento vai se repetir todos os anos. Então muda todas as posições planetárias. Por quê? Porque os planetas estão em trânsito. No momento que você nasceu,
aquela foto do céu como estava no momento que você nasceu, pá, cristalizou ali a posição planetária. E essas influências dessas posições planetárias vão estar trabalhando na tua vida durante a vida toda. Porém, os planetas continuam caminhando, e isso se chama até, inclusive, quando a gente faz a comparação desse caminhar planetário, né, de cada planeta no gráfico zodiacal, do horóscopo, a gente chama isso de trânsitos. Então tá, nasci e os planetas continuam andando. Quando eu faço aniversário novamente, parte a minha revolução solar, parte o meu novo ciclo. Esse ciclo vai durar exatamente 1 ano, que é o tempo que o Sol vai demorar para fazer o giro completo do zodíaco, ok? Mas aí então a gente estava falando que a posição do Sol não muda, ela vai sempre estar no mesmo grau do signo que você nasceu. Porém, a posição dos planetas vai mudar. A posição das casas vão mudar. A posição do ascendente também vai mudar. A única coisa que não muda é a posição do Sol, e tem mais uma coisa que não muda. Os planetas em trânsito no céu, eles vão fazendo aspectos entre si. Então, de repente, tem um Saturno que está quadrado a Vênus, por exemplo, no céu. Ele está quadrado a Vênus no céu para todo mundo. E na tua revolução, ele também vai estar quadrado. Só que a posição de Saturno e de Vênus vão estar em casas diferentes de acordo com o local onde você se encontra no dia do seu aniversário. Agora, tem outra coisa também que pode mudar, que é o dia que o Sol vai ficar conjunto ao teu Sol natal. Por quê? Porque o Sol tem, vamos dizer, um passo de 1 grau por dia, como a gente já falou. A princípio, ele faz o giro total do horóscopo em 365 dias mais 6 horas. Então, a cada 4 anos, está completando mais um dia. Então, por isso tem um ano bissextil, a cada 4 anos. Além disso, às vezes o Sol também não anda exatamente 1 grau, às vezes tem uma pequena diferença. Então, por causa disso, que tem anos que, de repente, a tua revolução vai começar um dia antes do dia do seu aniversário, ou um dia depois, e praticamente sempre em horas diferentes. Tipo, se você nasceu no dia 2 de fevereiro de 1950, às 14 horas, não quer dizer que os teus temas de revolução solar vão estar sempre às 14 horas. Ok? Isso também está claro? Depende desses fatores que eu acabei de explicar. Muito bem. Então tá. O que acontece? Um astrólogo, quando pega o tema de natal e o tema de revolução solar, consegue ver qual vai ser o novo ascendente daquele ano, daquele novo ciclo, e também a posição dos planetas e a domificação deles vai também dar a possibilidade do astrólogo fazer as previsões para o próximo ano, para esse novo ciclo, as coisas que podem acontecer na tua vida. Existem 3 coisas que a gente utiliza para ter mais certeza que os acontecimentos realmente vão virar verdadeiros. A primeira é a revolução solar, junto com o tema progresso e junto com os trânsitos. Eu já expliquei os trânsitos. Os trânsitos são o movimento dos planetas que continuam se movendo no espaço, ok? Com relação
Eles estão se movendo no espaço, só vou fazer uma parênteses aqui, porque eles estão sempre fazendo a volta em volta do Sol no espaço, lembra? Tem um movimento sempre de translação e de rotação, todos os planetas. Então eles estão em movimento, estão em trânsito. Depois o tema progresso, que é um tema, eu ainda não falei sobre isso aqui no canal, vou fazer uma live só sobre isso. Esse tema progresso praticamente é assim, você calcula que a cada ano da vida da pessoa é um dia no tema de nascimento. Então, olha só, eu vou fazer um exemplo. Uma pessoa que nasceu dia 1º de fevereiro de 1970, o tema progresso dela para o primeiro ano de vida vai ser no dia 2 de fevereiro de 1970, na mesma hora, no mesmo local. Aquele é um novo gráfico, que é um novo tema progresso, que eu vou ver como é que vai ser os acontecimentos daquele ano, segundo ano de vida, do primeiro ano de vida, desculpa. Ok? E assim por diante. Portanto, vamos dizer que eu nasci no dia... no dia não, eu vou falar no grau, vamos dizer no 0 graus de Áries, ok? É o dia do meu aniversário, 0 graus de Áries. Quando tiver no grau 30, eu posso pegar um tema progresso para saber o que eu vou viver nos meus 30 anos, pegando o grau 30 de Áries, ok? Então, 30 dias depois, eu vou ver exatamente qual é aquele grau, que normalmente são 30 dias corridos, né? Como eu disse que o Sol anda a cada dia 1 grau. Então vamos dizer que o dia 1º de abril é o 0 graus de Áries. Eu estou dando um exemplo que obviamente não vai bater com datas, mas eu só estou dando um exemplo para ficar claro. Quando for no dia 30 de abril, eu estaria vivendo, então, se eu fizer um mapa para o dia 30 de abril, onde o Sol vai estar no grau 30 e no mesmo local e na mesma hora que eu nasci, se eu fizer um gráfico utilizando esses dados, esse vai ser o meu tema progresso de 30 anos. Enfim, o tema progresso ele é feito dessa maneira, ele é construído dessa maneira. Então, também existem os trânsitos dentro do tema progresso, ou seja, são 3 instrumentos, revolução solar, trânsitos e tema progresso, para a gente ver como se diz, a aplicação para previsão de acontecimentos na revolução solar, ok? Muito bem. Agora, o que eu gostaria de dizer? Tá. Sobre curiosidades. Vocês podem reparar que no período do seu aniversário, vamos dizer que você seja do signo de Peixes, tá? Então, já naquele finalzinho de fevereiro até o dia 20 e pouco de março, é uma parte do ano, um período do ano onde você se sente bem, você sente aquela energia fluindo melhor na tua vida. Por quê? Porque o Sol está no teu signo. E aí, quando esse Sol está no teu signo, ele faz um aspecto que se chama trígono, que são 120 graus. É um aspecto extremamente positivo. E a gente faz esse aspecto justamente de trígono com os outros 2 signos do horóscopo que também têm o mesmo elemento, que é água. Então, por exemplo, Peixes vai estar se sentindo muito bem também no período do aniversário de Escorpião e de Câncer, que são os 2 signos do zodíaco, além de Peixes, ou seja, é uma tríade, né? Uma triplicidade do elemento água, tá? Então você pode reparar que a tua energia melhora muito. Então, sei lá, você é do signo de Áries, você vai estar super bem, não só no período do teu signo, como também no período de Leão e Sagitário. Se você é do signo de Aquário, por exemplo, que é o ar, eu quero só achar aqui a folha. Tá aqui, olha, você vai se sentir super bem no período de Gêmeos
e de Libra, porque são sempre signos do mesmo elemento. Portanto, o Sol, quando está passando no teu signo, ele está fazendo um aspecto positivo de trígono de 120 graus no gráfico. Portanto, esses signos vão estar todos eles muito felizes, tá? Quando o aspecto do Sol está formando 120 graus. Também acontece essa positividade a 60 graus, que é o sextil, esse aspecto. Porém, não é tão forte, tão intenso como o trígono. A outra coisa interessante para vocês saberem, por exemplo, você pega o tema Natal e os trânsitos. Quando você tem o trânsito, por exemplo, de Júpiter conjunto a tua Vênus natal, isso daí, por exemplo, é um período que pode despertar uma paixão. Se você tem Marte de trânsito e ele estaciona, né, dá aquela paradinha ali, conjunção com o teu Mercúrio do tema natal, é um período que de estresse nervoso. Ou até Saturno, que de trânsito fica em cima da tua Lua, você pode, de repente, ter um abaixamento da tua visão. Pode perceber que, de repente, vai precisar aumentar o grau, começa a ver um pouco menos do que estava vendo antes, enfim. Esse é o movimento de trânsitos. Eles também, como a Revolução Solar, ela é uma foto do trânsito no dia do teu aniversário, naquele ano, naquele local. Então, às vezes, os planetas também param naquela posição, né? Ficam parados naquele trânsito, naquele aspecto, claro, e formando novos aspectos, não só os aspectos que os planetas estão entre si no céu, caminhando e formando, mas vai fazer aspectos com o quê? Com os teus planetas fotografados do tema natal, tá? Então tudo isso é avaliado quando a gente constrói um tema de revolução solar. Muito bem. O que eu gostaria de dizer também aqui é o seguinte, só para eu não me perder. Ok. Uma coisa também super interessante de observar são os trânsitos de Marte, porque Marte é um planeta muito insidioso, ele é muito forte na verificação da sua força, da sua energia. Então, quando ele vai passando pelas casas, inclusive no meu Instagram, eu estou colocando lá a exorcização, que é um instrumento da Revolução Solar ativa, mirada, né? Que você faz uma coisa específica, e eu vou falar mais sobre isso numa nova live. Você pode observar que Marte andando nas casas, quais são os movimentos que ele detona, entendeu? Então, de repente, você tem que ficar atento na casa 1, porque você pode sofrer acidente, você vai ficar com uma energia super energética quando ele está passando na tua casa 1, mas você também tem risco de se machucar, por exemplo, entendeu? Por exemplo, na casa 4, você vai ficar com uma energia muito grande para fazer movimentos na casa, fazer reformas, e vai estar com essa energia vibrando. Ao mesmo tempo, você pode ficar um pouco mais agressivo, de repente brigar com as pessoas em casa. É um excelente momento, por exemplo, para você fazer uma mudança ou mesmo você vender a casa quando Marte está na tua carta casa. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de dizer justamente nesse vídeo, falando dos trânsitos de Marte. Depois, outra coisa importante. A Revolução Solar, ela é uma técnica criada, o pai dela se chama Alexandre Volgini, do século passado também, e ele que é o pai das revoluções solares. E a partir desse momento, vários astrólogos utilizam essa técnica no seu estudo. E Tiro Discépolo, ele desenvolveu uma técnica a mais, que é a revolução mirada, ativa. Eu vou ativar positivamente, estudar aquelas posições para me trazer um benefício. Então, olha só, de qualquer maneira, na astrologia existem duas escolas de pensamento. Existem a escola de pensamento que diz que o tema de revolução solar tem que ser criado sempre para o local
de nascimento. E existe a outra escola, que é a maioria, e a maioria dos astrólogos, 80% ou mais de astrólogos, seguem essa linha de pensamento, que a revolução solar, o novo gráfico, deve ser construído para o local que a pessoa está no dia que o Sol faz essa conjunção com o Sol do tema natal, ou seja, no dia do seu aniversário, tá? Agora, o que dizia Alexandre Volgini, que é o pai das revoluções solares? Ele dizia exatamente: astrólogos, estejam atentos que o tema de revolução vai construído para o local que a pessoa se encontra no dia do seu aniversário e não para o local que ela nasceu. Gouchon também, que é um astrólogo francês, ele também fala das revoluções solares, que o que muda é a domificação quando você faz para o local do nascimento, para o local que a pessoa se encontra. O que vai mudar aí é a domificação das casas, o ascendente e, obviamente, os aspectos que esses planetas vão estar fazendo também com os teus planetas do tema natal, tá? André Barbeau, que é um professor, né, um astrólogo que, inclusive, ele escreveu esse livro maravilhoso, Tratado Prático de Astrologia. Ele é especialista em astrologia mundial. Ele também escreve no seu livro, né, para utilizar a técnica do local onde a pessoa se encontra. Tommaso Palaminese também, no seu tratado, um texto de astrologia mundial, ele faz uma análise da Revolução Solar, por exemplo, de Mussolini e Aldo Moro, para o local onde eles se encontravam no dia do seu nascimento, do seu aniversário. Local onde a pessoa se encontra, não o local onde a pessoa nasceu, ok? Depois, Ciro Discépolo, que eu estava dizendo justamente, que é o astrólogo que criou a Revolução Solar ativa ou Revolução Solar mirada, ele fala, né, que o horóscopo faz uma conexão com o local, a hora e o céu. Então, essa tríade, ela vai respeitada inclusive para as revoluções solares, né? Porque esse novo ciclo, que vai durar um ano, ele tem uma nova configuração. E ele, inclusive, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês, porque, obviamente, ipsis literis, o que ele diz, não dá para decorar, mas a gente vai estar falando, né? Tá vendo? O aniversário é o início de um novo ciclo de vida que vai durar um ano. Não tem sentido que esse novo ciclo seja domificado para o lugar onde nós estávamos há 30, 40, 50 anos atrás, dependendo da idade da pessoa, entendeu? Então, não. A maioria dos astrólogos diz não para o tema de revolução feito no local do nascimento. O tema de revolução deve ser feito para o local onde a pessoa se encontra. Em função disso, todas as energias vão mudar e vão estar influenciando o próximo ano, o próximo ciclo. Bom, gente, eu espero ter sido clara e ter acrescentado alguma coisa aí para o conhecimento de vocês da astrologia e das técnicas também que a astrologia utiliza de previsões. A Revolução Solar é, inclusive, o tema do meu trabalho principal. Eu utilizo a Revolução Solar ativa, como Ciro Discépolo ensina, mas ainda criativa, porque eu utilizo também os pontos árabes, que é uma outra técnica que vem da astrologia milenar, e eu utilizo, que são pontos energéticos, que você descobre, que você tem toda uma regra para você encontrar esses pontos energéticos ligadas aos planetas e aos temas que eles representam. Então tem o ponto de crise,
tem o ponto do casamento, tem o ponto de viagens, tem o ponto de bens, de heranças, tem o ponto de fatalidade, por exemplo. Então eu sempre utilizo também isso para criar um novo tema de revolução e indicar qual é o local que a pessoa pode viajar para ter essa melhor domificação e essas energias mais positivas para o próximo ano de aniversário. Então esse é o trabalho que eu realizo, utilizando sempre a técnica de revolução solar, que é a base desse trabalho. Mas eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Agradeço a presença de vocês. Lembro de novo, dá um clique, dá um like, até um dislike se não gostou. Enfim, compartilha se você gostou e tem pessoas que vão gostar. Muito obrigada pela presença, por ter ouvido, por estar aqui comigo. Agradeço imensamente. Esse meu trabalho é um trabalho de muito amor, dedicação e acreditando mesmo no ser humano, nas estrelas, e que a gente pode utilizar todas essas técnicas para realmente viver uma vida com mais qualidade, mais feliz, buscando realmente os nossos objetivos e indo atrás deles efetivamente, não simplesmente recebendo os influxos e não fazendo nada. Não, não. Vamos ser ativos, vamos trabalhar para fazer acontecer as coisas na nossa vida. Muito obrigada, um beijo para todos e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau, estrelinhas, tchau!